Olá, eu sou Moisés Almeida, do canal Estação Podcast. Nossa parceira, a empresa Amar Vinho, tem uma ótima oferta para você, que é assinante de nosso canal. Um lote com 100 garrafas de vinho por apenas R$ 29,99 a unidade. São vinhos de Portugal, Espanha, Itália, Chile, Uruguai, Argentina. Tudo isso por apenas R$ 29,99 a unidade. Essa promoção é exclusiva para os assinantes do canal Estação Podcast. Aproveite essa oferta de vinhos cuidadosamente selecionados pela empresa Amar Vinho. O pedido máximo são 3 garrafas por pessoa. E a venda é exclusiva pelo WhatsApp. E vem pegar aqui na Estação Podcast. Isso mesmo, nós queremos que você conheça o nosso estúdio. Amar Vinho, qualidade com preços justos. Olá, boa tarde, amigos da Estação Podcast, do Mundo da Luta. Hoje, nessa tarde ensolarada na nossa capital baiana, nós estamos com o nosso convidado Casca Grossa. Nós estamos aqui presente com o nosso amigo Ricardo Caldeira, presidente da Federação Baiana de Muay Thai Tradicional, vice-presidente da Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA, e árbitro, assim como um currículo extenso. Então, Ricardo, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo pela Estação Podcast. Como nós estamos de costume aqui pela estação, nós gostamos sempre de ouvir um pouquinho o nosso convidado, conhecer um pouquinho, dizer que nosso canal está aberto, tá? E ouvir um pouquinho quem é Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado, Diego, obrigado pela oportunidade. Queria desejar uma boa tarde aí aos telespectadores aí do programa Estação Podcast. E assim, rapaz, difícil, viu? Normalmente a gente é arguído para falar dos outros, né? Falar de si próprio é meio estranho, assim. Mas eu sou, você já disse, né? Eu sou Ricardo Caldeira, sou faixa preta de Jiu-Jitsu. Minha formação nas artes marciais é no Jiu-Jitsu. Atualmente sou diretor da Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA, presidente da Federação de Muay Thai Tradicional do estado da Bahia, tá? E dou aulas de Jiu-Jitsu ainda, continuo dando aulas. Tenho a minha academia no Luiz Anselmo, no Jardim Santa Teresa. E sou árbitro também de Jiu-Jitsu. De vez em quando ainda, mesmo aos 52 anos, de vez em quando ainda lutando, né? A gente ainda compete de vez em quando. Também. Esse ano já lutei brasileiro, fiquei em 3º lugar lá no brasileiro, em São Paulo, organizado pela CBJJ. Estou indo agora para o Campeonato Mundial Master, agora em agosto, final de agosto. A gente está indo para Las Vegas aí, depois de algumas tentativas de chegar lá. Bacana. Finalmente a gente conseguiu e vamos lá representar o nosso jiu-jitsu aqui da Bahia e tentar trazer uma medalhinha pra gente aqui. Bacana, vamos falar um pouquinho dessa preparação sua para o campeonato. Ouvi que essa sua base, sua essência na arte marcial, ela veio originária realmente do jiu-jitsu. Sim, né? Verdade. Eu conheci o jiu-jitsu, assim, eu comecei a praticar o jiu-jitsu, todo mundo que entra numa arte marcial ou algum esporte procura, tem um motivo porque buscou, né? Ou seja, porque gosta, porque é de família e tal. Eu, porque precisava realmente cuidar um pouquinho mais da saúde. Eu tinha uma vida meio desregrada por causa do trabalho, viajava muito, então me alimentava mal e não praticava atividade física com constância, né? E aí entrei numa academia para fazer musculação, na verdade. Matriculei na academia para fazer musculação. E nessa academia tinha jiu-jitsu. Eu não conhecia jiu-jitsu até então. E passava na porta da sala do treino de jiu-jitsu para ir para a sala de musculação, e o professor sempre me convidava. Quando ele me via parar na porta, ele me olhava, vinha fazer uma aula experimental aqui. Ele era uma pessoa jovem, hoje já está coroa também, meu amigo Jordan Pinheiro, que mora hoje no Rio de Janeiro, um advogado lá de sucesso. Um abraço. Foi o meu primeiro professor, foi o cara que me apresentou o jiu-jitsu, né? E aí eu passava na porta, dava uma desculpazinha pra ele, não vou malhar, e subia, dizia, que nada ficar nesse negócio aí, me agarrando aí, né? E nada, né? Aí toda vez eu inventava uma desculpa, né? Eu passava, ele vinha, não sei o que, eu disse, não, rapaz, eu vou treinar, tô atrasado, não sei. Aí um dia eu passei, ele disse, vai fazer um treininho, eu disse,
Não, eu não tenho nem kimono. Ele, não seja por isso, abriu o armário e me emprestou um kimono. Aí eu não tive pra onde correr, né? Não tinha desculpa pra dar, fui treinar. E aí, meu amigo, contaminou o sangue completamente. Anos depois eu encontrei com ele, porque ele passou, na época ele era estudante, passou no vestibular no Rio de Janeiro, foi estudar Direito lá, e eu segui minha vida aqui, né? Meu filho mais velho hoje, que tem 26 anos, comecei a colocar ele para treinar também. Bacana. E a gente treinava meio que junto, ele gurizinho lá, com 3 anos ou talvez 4, não me lembro exatamente a idade, a gente foi treinando junto. Aí um dia a gente foi pro Rio, meu filho ia lutar o campeonato, um campeonato juvenil, já faixa azul de jiu-jitsu, e eu faixa preta. E eu fui pro Rio com ele para levar ele para lutar. E encontrei esse professor meu no ginásio. Aí ele me disse, rapaz, eu botava qualquer dinheiro do mundo apostado, que dos meus alunos todos, você era o único que eu não levava fé de continuar. E hoje eu treino jiu-jitsu por amor mesmo, não vivo disso, não trabalho com isso. E você, dedicação total, né? Porque eu realmente vivo do esporte, pago as minhas contas com o esporte. O jiu-jitsu virou, além do amor que eu tenho pelo jiu-jitsu, virou a minha profissão mesmo. Eu vivo do jiu-jitsu, né? Foi literalmente, a gente pode dizer que foi literalmente paixão ao primeiro treino. Sim, sim. Agora aí tem um mês, mas em julho a gente fez a graduação da nossa equipe. Eu tive a honra, né, e a alegria de poder graduar o meu filho caçula, faixa preta de jiu-jitsu. Então, assim, já realizei mais um sonho com o jiu-jitsu, né? Um dos sonhos era que eles fizessem, que gostassem de esporte, que praticassem a modalidade. Me pirraçaram muito. Treinaram judô, treinaram karatê, futebol, vôlei, fizeram tudo, só não ia pro jiu-jitsu. Aí quando engrenou no jiu-jitsu, hoje o meu caçula também, né? É estudante de educação física, faixa preta, professor, tá dando aula, é árbitro também. Tá seguindo os mesmos passos. Em breve eu já posso amarrar a chuteira. Eu comungo desse mesmo sentimento. Contar uma breve história pessoal. Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu. Quando eu fui graduado a faixa preta, nesse mesmo dia eu tive a honra de graduar o meu filho mais velho, que tem 10 anos, no dia a faixa cinza. E para mim, como pai, a honra de tê-lo graduado a faixa cinza foi muito mais emocionante do que eu ter recebido a faixa preta. Com certeza. Então, e isso a gente consegue ver também a arte marcial como uma ferramenta de inclusão familiar. Sim. Né? Você conta a sua história com seus 2 filhos para o esporte. Filhos, amigos, a gente forma um grupo ali de minha mulher diz assim que o jiu-jitsu, o grupo que a gente respira jiu-jitsu 24 horas, né? Porque quando a gente não está treinando, a gente está falando, a gente está seguindo a vida do jiu-jitsu, de alimentação, a filosofia da arte marcial, né? De respeito, de fazer amizade, né? Eu construí tudo que eu tenho hoje, o que eu preciso hoje, seja de qualquer coisa assim, um contato, uma questão para resolver, eu sempre dentro do jiu-jitsu, a gente sempre acha alguém que pode nos ajudar, né? E isso é muito importante também para que você se mantenha na atividade que você está fazendo, né? Se você gosta do jiu-jitsu e acha um ambiente desse, não larga mais nunca, né? Bacana. Ricardo, quando você começou na arte marcial, no jiu-jitsu, você se imaginava hoje vivendo do jiu-jitsu? Não, absolutamente não. Nunca pensei. O esporte, como eu te falei, primeiro foi para cuidar da saúde, depois passou a ser uma coisa que eu gostava, que me tirava o estresse do dia a dia. Eu me reunia com os meus amigos, aquele momento ali de extravasar energia mesmo, de lutar, sair na porrada ali, e suar e falar besteira no final do treino, que sempre a resenha do treino talvez seja melhor do que o treino, né? Quem treina jiu-jitsu sabe disso, que a resenha do treino é maravilhosa. E isso foi acontecendo aos poucos, né? Sim. Na vida. Até a faixa roxa, acho que eu levava o jiu-jitsu como uma atividade comum, normal. Da faixa roxa em diante, de um determinado momento da faixa roxa, porque até então eu trabalhava muito viajando, então passava muito tempo fora de casa e às vezes não tinha tempo, chegava em algum lugar que não tinha jiu-jitsu, ou se tinha, não é como hoje que você é bem recebido em todos os espaços. Antigamente tinha aquela rivalidade das equipes, então você tinha que saber onde estava indo, apesar de eu sempre gostei de visitar e de ir na academia dos amigos, mas a gente tinha alguns locais que você tinha que saber onde estava indo para evitar problema. E aí quando eu voltei de faixa roxa, acho que eu fiquei lá 4 ou 5 anos de faixa roxa, eu acho que no 3º ano de faixa roxa que eu comecei a ver que
que não era só por esporte, tinha alguma coisa a mais. E aí comecei a dar aula, fui dando aula devagarzinho, fui pegando gosto, faixa roxa, faixa marrom. E aí quando eu tomei a decisão de realmente, isso já faixa preta, já dando aula, já com a equipe e tal, assim, com uma certa, organizando evento, quando eu tomei a decisão de fazer só isso, na minha família foi uma guerra, uma briga, né? Porque, pô, você vai largar emprego, você vai largar uma situação estabilizada, carteira assinada e etc. Aquela história toda. Pra viver de jiu-jitsu, não vai pagar as contas, né? Graças a Deus, gente, isso aí foi só o susto no primeiro momento. Ela hoje me dá, minha família me apoia completamente, sabe que é duro, não é fácil, mas em qualquer profissão nada é fácil, né? Mas se você tiver perseverança, o esporte e o jiu-jitsu nos ensina isso, né? Não desistir nunca. Então, se você perseverar, se preparar, né, fizer a coisa bem feita, o mercado hoje recebe com bons olhos. Então, a gente hoje não é mais visto que antigamente, quando ele dizia assim, não, eu sou professor de jiu-jitsu. Sim, mas você trabalha com o quê? Né? Não, hoje eu sou professor de jiu-jitsu, eu sou respeitado porque sou professor de jiu-jitsu. Me abriu vários espaços isso. Então, hoje eu faço com carinho, pago minhas contas, criei meus filhos, estão todos criados, tudo com o esporte. Bacana ouvir essa sua história. E a gente consegue observar a evolução da arte marcial. Sim, né? com certeza. Há um tempo atrás, como você bem relatou, existia aquela rivalidade e aquela imagem de jiu-jitsu ser aquele indivíduo brigador de rua que treinava somente para brigar na rua. E você traz claramente um relato de uma arte marcial inclusiva, aonde você fez questão de incluir os seus filhos, incluir a sua família e tornou isso como uma vida, né? Como seu emprego, seu sustento. Acho que, assim, de tudo você tem que tirar experiências, resultados positivos, você tem que enxergar o lado positivo. Acho que foi importante naquele período essa fama do jiu-jitsu, dos pitbulls, dos brigadores de rua, porque foi dessa forma que o jiu-jitsu foi ficando famoso e foi levado para fora do Brasil, como uma luta de defesa pessoal que se sobressai a outras modalidades. Não estou aqui para comparar nenhuma coisa, Perfeito. Mas é a história, é histórico isso, né? Naquele momento, acho que foi também importante para o jiu-jitsu isso. Só que, com o passar do tempo, a gente foi vendo que essa imagem não é a verdadeira imagem de quem pratica, né? A gente sabe que você vive na academia, se você traz seu filho para um ambiente desse, é porque o ambiente é bom. A gente não leva nosso filho para um ambiente ruim, né? Ninguém leva, até o cara que é criminoso não quer o filho criminoso. Imagina a gente tendo a oportunidade de levar o garoto para outro lugar, vai colocar no jiu-jitsu. Então o ambiente é bom, o ambiente é agradável, é saudável, há respeito. No tatame do jiu-jitsu não tem distinção, né? Os seus filhos, os seus amigos, a gente aprendeu isso, é todo mundo igual. Ali o suor, todo mundo sua igual, todo mundo bate igual, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, é todo mundo parceiro ali do treino. E isso fez a mudança de visão da modalidade da arte marcial, que hoje é respeitada e é, sem dúvida, uma das artes marciais que mais crescem no mundo por conta disso, né? Da forma que ela é conduzida hoje. Perfeito. O jiu-jitsu, a gente teve durante um bom tempo uma soberania brasileira, né, na arte marcial, e com essa disseminação a gente conseguiu exportar muito desse jiu-jitsu brasileiro, e a gente tem polos pelo mundo inteiro, né, e a gente consegue levar essa bandeira do jiu-jitsu brasileiro, né. Ricardo, eu queria ouvir um pouquinho de você, se você teve alguém como referência no jiu-jitsu, se você tem alguém hoje como referência, quem foi que lhe incentivou mais para essa prática dessa arte? Assim, claro, a gente sempre tem, a gente acompanha, né, até por gostar do esporte, por ser apaixonado pelo esporte e por trabalhar com ele. Então é necessário que a gente acompanhe os grandes eventos, é necessário que a gente acompanhe as grandes lutas, o que está acontecendo no cenário. Então eu sempre tive alguns atletas assim que eu sempre admirei muito pela vontade de lutar, pela vontade de vencer, como o Jacaré, mais recente assim, que já tá ficando coroa, né? Já chegou nos 30 aí, mas um cara que eu sempre admirei, um jiu-jitsu pra frente, muito forte
e Gás Infinito, Pegador, que é o Rodolfo Vieira. São duas pessoas. Na atualidade, aí o Mica Galvão é um menino que eu gosto muito de ver lutar, porque a gente vive um momento... O jiu-jitsu, os meninos inventam posição a todo momento, né? Então tem luta que você vê cada posição e diz, meu Deus do céu, mas o garoto ele consegue fazer isso tudo bem, mas ele faz um feijão com arroz muito bem feito e é um pegador também e é leve, né? Não é um cara peso pesado, não é super pesado. Ele é um garoto que tem me chamado muita atenção, assim, dos modernos, né? Dos novos, da nova geração. É um garoto que eu admiro muito lutando. E acredito como toda boa ciência, né? Sim. Ela evolui, assim como o jiu-jitsu, ela é uma arte em movimento, né? Essa criação de novas posições, novas técnicas, ela precisa acompanhar essa evolução. Mas aquele feijão com arroz ali, sim, muitas vezes isso é o que salva, deixa né? nós árbitros doidos, né? Os meninos, a regra do jiu-jitsu já é por si só complicada de competição, Muito tá? complexa, A gente né? saindo um pouco da defesa pessoal. A regra na competição, ela é bem complexa. Requer estudo mesmo e prática, muita prática. Mas ela tá o tempo todo tendo novas situações, porque eles buscam, né, posições novas e aí a gente tem que sair fazendo novos entendimentos, aí daqui a pouco vira na regra, tá lá como artigo, mas enquanto não tem um artigo, tem o diacho do tal do entendimento, né, que aí a gente tem que reunir lá e dizer, rapaz, o cara fez aquela posição ali, não se encaixa na desclassificação, que ele conseguiu movimentar de um jeito ali que não caracterizou, mas também, e aí a gente marca como, se não está escrito lá. E aí esse estudo é o tempo todo, né? Essa meninada nova que vem aí é absurdo. Interessante, não somente quem pratica, quem está ali lutando, mas o árbitro também, a equipe ali precisa estar acompanhando essa evolução, certo, né? Com certeza. Um estudo constante. É por isso que é importante você estar participando. A regra do jiu-jitsu, você ler, não lhe habilita. Você saber a regra de cabeça, porque ainda tem a questão da pressão, né? O momento, o tempo, o time, você está arbitrando ali, a situação aconteceu naquele momento, você não tem vídeo para estar olhando, voltando 10 vezes para tirar dúvida. É um segundo ali, você tem que decidir. E se o árbitro não tiver time, não tiver já rodando e arbitrando sempre, ele sofre. Nas competições já tem aquela tecnologia que o pessoal utiliza no futebol, o VAR? Veja só, alguns eventos possuem, a organização do evento disponibiliza, a exemplo da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, na Federação Internacional, que é a IBJJF, ela utiliza a câmera, mas não no caso da IBJJF, não há espaço para questionamentos. A câmera está lá a serviço do evento, da organização do evento. Então tem lá uma câmera e tem 2 árbitros assistindo a luta na câmera. E o árbitro principal central lá, que não é o principal, desculpe, central, está arbitrando com um ponto eletrônico no ouvido. Se ele der alguma pontuação que os 2 que estão assistindo na TV discordam dele, aí os caras mandam ele tirar, ele é obrigado a tirar e corrigir o erro. Ali é full time, não tem gravação. Tem organizações, tem eventos privados, eventos de outras entidades, de outras organizações, que na luta aconteceu um erro, o técnico tem direito de pedir a revisão daquela luta no vídeo, e se ficar constatado o erro, eles retornam e aí tomam as decisões lá conforme o regulamento. Mas sim, já tem sido utilizado bastante. A gente ainda não usa aqui na Bahia, porque o regulamento não nos permite, a gente não vê vídeo, né, no evento. A palavra aqui, a regra diz que a palavra final é sempre do árbitro, a decisão é do árbitro. Então, quando eu sou questionado por algum erro, eu tenho que procurar a arbitragem, que eu coordeno a arbitragem no evento. Eu tenho que procurar o árbitro que o atleta determinado está reclamando. Vou lá e pergunto, aconteceu isso, isso, isso. Ele vai dizer, não aconteceu, foi isso, isso e isso. Pronto, o que vale é o dele. Se ele voltou à luta, é ele que tem que voltar à luta. Se ele deixa a luta prosseguir, mantém o resultado que ele deu, ele mantém a palavra final dele. Eu não posso ver o vídeo, mesmo que o atleta tenha um vídeo lá gravado todo direitinho, eu não posso ver. Mas sempre digo para todos, para os professores, para os atletas, me mandem esses vídeos. Na hora eu não vou resolver o problema da luta, mas serve para eu corrigir os erros, para a gente se corrigir, para eu aprender também. Às vezes é uma situação nova, a gente coloca no grupo, discute, a galera errou, acertou. Na próxima vez que acontecer essa situação aqui, você tem que agir dessa forma e tal. E isso serve para o aprendizado do nosso treinamento.
E é muito dinâmico, né? Você arbitrar o jiu-jitsu, diferente às vezes de outras modalidades, né? A luta ela se desenvolve muito rápida naquele Sim, momento. são muitos São movimentos, 5 né? minutos de luta, é isso? Na nossa federação, na nossa entidade, na FBJJ MMA, o tempo máximo é de 5 minutos. Não, perdão, 6 minutos. Tem 6 luta, minutos. às vezes a gente tem evento com 6. Então, assim, mas o máximo 5, 6 minutos, e naquele tempo ali os atletas fazem variadas posições e movimentações e penalidades e tal. Então, são muitas coisas que o árbitro tem que prestar atenção quando ele está ali arbitrando. É complicado, né? Além Fácil, não. disso, de uma pressão externa que tá ali Ixi, todo ao a redor, mãe né? sofre. Não é isso? Coitada da A mãe mãe do sofre, porque árbitro. assim, é engraçado, a gente vai para diversos eventos de esporte no modo geral. Eu acho que o que mais se assemelha ao futebol, em termos de calor da torcida, de disputa, é o jiu-jitsu. É muito parecido, porque a galera só... Hoje é bom demais, hoje existe essa rivalidade toda, essa briga, mas é sadia. Antigamente respeito, tinha né? confusão, né? Hoje em dia não tem, a gente conseguiu organizar e colocar, fazer entender, porque, pô, o cara sai daqui, vai lutar o Campeonato Brasileiro, São Paulo, chega lá, respeita tudo que é regra. Quando chega aqui, quer esculhambar. E a gente botou você sabe que a gente é meio chatinho, né? A gente botou um pé nisso aí e disse, não, tem que organizar, pô, vocês saem daqui, o mesmo comportamento que vocês têm fora de sua casa, vocês têm que ter dentro de casa, pô. Que é aqui que treina. Lá o cara treina aqui, o nível aqui hoje está muito alto. A prova disso é que a gente hoje tem muito campeão brasileiro, tem campeão sul-americano, temos campeões mundiais. E esses caras antigamente não tinham essa oportunidade porque a gente não tinha também uma constância nas competições, né? Você tinha uma competição 3, 4 no ano. O cara que treina, jogo é jogo, né? Então se o cara não compete o tempo todo, ele não vai ter bons resultados. Evoluir. Não evolui na competição. Então hoje a gente tem, quando a gente começou a fazer evento uma vez por mês, todo mundo dizia que a gente era louco. Maluco, só querem ganhar dinheiro, tá pensando em ganhar dinheiro, não sei o que, gente. Nada contra a federação arrecadar não, viu? A federação tem que arrecadar porque senão ela não consegue fazer os eventos e bons eventos. E a gente quer sempre melhorar. E aí, maluco quer fazer um evento por mês. O resultado dos malucos é isso aí hoje. Eu dizer, pô, gente, você chega no Rio de Janeiro, tem campeonato todo final de semana. Por que o Carioca é o melhor do jiu-jitsu? Por que o público de Manaus tem bons atletas no norte do país? Porque lá tem competição o tempo todo. Então o atleta que treina, não luta, ele não, quando ele chegar no campeonato, que ele pega um atleta que está lutando direto, às vezes até com uma qualidade inferior a dele, mas tem time de competição, vai ganhar dele. Então, quando os meninos começaram a competir aqui com constância, começaram a trazer bons resultados fora da Bahia. E isso aí é o resultado desse trabalho todo, né? Conjunto, é treinamento de árbitro, é treinamento de equipe, é staff, é organização, estrutura, tudo isso a gente está sempre preocupado para fazer bons eventos, para que eles saiam e não sintam, vai lutar lá fora, não sinta nenhum peso de estar lutando no evento, lutando brasileiro. Foi igual o baiano, só mudou o nome, no nível das lutas, a organização, a energia dos atletas, é tudo a mesma coisa. A gente pode dizer que hoje a Bahia é um polo exportador de campeões? Bom, com certeza, cara. A gente tem grandes talentos, eu acho que tem muito mais a vir aí, mas a gente tem hoje vivendo bem e conhecido, campeões, você tem exemplos aí, né, Gutenberg, Maurício, eu não vou ficar falando aqui porque eu posso pecar e esquecer alguns nomes, mas esses é porque me vieram rapidamente à cabeça, são garotos baianos que vêm daqui, de projetos sociais até, vêm são crianças que vieram de situação de risco e tudo, e hoje estão brilhando aí, morando nos Estados Unidos, morando fora, liderando equipes, campeões mundiais, então a gente tem demais, e tem uma meninada nova que está chegando aí, que já está tendo título nas coloridas, então eu acredito que na faixa preta a gente vai ter muito baiano famoso. Interessante essa sua fala, Ricardo, que não somente campeões no esporte, mas a gente tem também aqueles campeões da vida, né? Sim. Aquele indivíduo que começou a treinar uma arte marcial, né? Como você mesmo traz essa essência de situações de vulnerabilidade e se tornaram pessoas de bem, né? Como é que você vê a arte marcial como essa ferramenta de educação? Tudo parte do princípio da filosofia da própria arte marcial que você falou, né? Que a gente ensina noções de respeito, de hierarquia, de amizade, né? De família, de saúde. Tudo isso a gente difunde na arte marcial. Além de
o menino está aprendendo, e eu sempre falo isso nas conversas que eu tenho oportunidade, principalmente quando a gente vai visitar projeto social, eu gosto muito de falar isso, porque a gente precisa acabar com esse preconceito que professor de luta ou professor de arte marcial não é profissão, é profissão. E ele vive, e tem muita gente hoje no mundo que vive muito bem. O cara não quer deixar de ser professor não, porque ganha bem. Eu mesmo não quero, não é qualquer profissão que, você queria ser médico? Não, eu quero ser professor de jiu-jitsu, eu continuo querendo ser professor de jiu-jitsu, vivo disso. E assim, é uma profissão também. Então o garoto tá ali estudando e tá aprendendo uma atividade que amanhã, como eu, não sabia que queria. Muitos querem, desde criança já querem, mas eu não sabia que ia viver do jiu-jitsu se eu não tivesse levado ele a sério, né? Talvez hoje fosse um engenheiro, sei lá, alguma profissão, Outro tipo de profissão mais triste, né? Hoje eu sou professor de jiu-jitsu, sou feliz e vivo bem dando aula de jiu-jitsu. Interessante essa E os meninos história. assim, né? Eu sempre falo isso no projeto social. Garoto, seu filho hoje está treinando aqui jiu-jitsu, por treinar, amanhã ele pode ser um professor, abrir a escolinha dele e ter a família dele, ter as contas dele pagas, tudo dando aula de jiu-jitsu. É uma profissão, cara, entendeu? Cada dia melhor. Na sua visão, quais são os principais desafios daquele indivíduo que quer viver do esporte no Brasil? A pergunta é forte, né? Os principais desafios, acho que como em qualquer profissão. Primeiro de tudo, você ter oportunidade, né? Vamos dizer assim, você ter oferecido a você oportunidades para que você consiga buscar. Não é dar o peixe, não. É que a gente tenha boas escolas, que o garoto tenha uma saúde básica, porque a gente tem essa dificuldade hoje, a gente percebe, às vezes muitos projetos não vão à frente, porque o menino é ofertado lá a aula da modalidade, mas não tem comida em casa, aí vai mal alimentado, como é que vai fazer exercício? Tem toda essa dificuldade. Então, acho que a parte básica de saúde, educação e alimentação fornecida é criar os instrumentos, mesmo criar as oportunidades, formar as escolinhas, oferecer as modalidades nas escolas do estado, nas escolas do município, para que o menino se familiarize com as modalidades, até que eu acho que deveria ter, principalmente na escola, algumas modalidades para que ele passe por 1, 2, 3, para ver que de fato que a gente não perdeu um grande atleta do jiu-jitsu para o basquete, né? Então ele tem que praticar tudo ali para ver o que ele vai gostar. E é isso aí, cara. Acho que os grandes desafios são esses aí. E principalmente a pessoa querer, né? Porque nada é fácil, gente. Viver de qualquer coisa, Profissão, né? Qualquer profissão não é fácil. Exige dedicação, né? Persistência, perseverança. Tem muitos altos e baixos. Jiu-jitsu tem muitos baixos, poucos altos. Então a gente tem que saber estar atento para aproveitar a oportunidade quando ela surge. Mas, assim, te garanto que se der certo, se você persistir e der certo, vai ser uma coisa que você vai fazer com muita alegria, né? Falando em altos e baixos, qual o seu estilo de luta? Você é mais guardeiro, você é mais passador? Vamos falar um pouquinho agora do seu Sinceramente, estilo. eu já fui passador, porque passar, a gente quando treina jiu-jitsu, a gente sabe que às vezes dar a massa é melhor do que tomar a massa, né? Mas agora com a idade eu tô preferindo fazer guarda. Assim, claro que a gente tem que saber jogar em cima, que quando raspa tem que saber tomar um pouquinho conta, né? de cada, né? Mas eu tenho preferido a guarda. Eu acho que tá me deixando, acho que pelo condicionamento físico, a gente vai ficando mais velho e tudo, então vai mudando, você vai ficando mais inteligente na luta para não cansar tanto. Eu acho que a guarda me descansa mais do que eu passando. Então, assim, quando é uma opção minha, eu prefiro fazer guarda. Falando agora de Ricardo, dessa preparação que você está vivendo aí para esse campeonato de Master, não é isso? Que Sim, o Mundial Master em Las Vegas. Las Vegas. Como é que está essa sua preparação, alimentação, atividade física, treino? Como é que você tem conciliado essa preparação aí? Assim, a vida da gente está muito corrida, graças a Deus, muito corrida, muita atividade. A gente tem feito muitas ações aí com a FBJJ MMA, com a FMTT, enfim, participado de muita coisa juntos com as outras entidades, apoiando os parceiros, os amigos, né? Mandar um abraço aí para os presidentes das federações aí, meus amigos, Márcio Mascarenhas, que é do Taekwondo, o Afonso no boxe, o vovô aí que vai nos assistir com certeza, um abraço aí do Jiu-Jitsu. Então a galera aí
que a gente dialoga muito e a gente tem se ajudado bastante. Então, tem tomado muito nosso tempo. Mas nos espaços que eu acho oportunidade, eu procuro minha alimentação normal. Eu não sou um atleta de alto rendimento mais, eu sou um atleta por amor. Eu estou fazendo porque eu gosto daquela adrenalina, eu gosto de estar no evento, conhecer a estrutura do evento. Então, a melhor forma de você conhecer o evento, como ele funciona, para você tentar trazer coisas boas para aqui, é participar dele, né? Se eu não consigo participar como árbitro, porque não tenho tempo ou alguma coisa, eu vou como atleta e eu consigo ver o ambiente lá. Mas quando eu consigo, por exemplo, tem dia que eu faço a minha preparação física com um treinador famoso aqui, né? Acho que é famoso no Brasil. Um cara que tem um trabalho muito interessante para quem trabalha com luta, para quem luta. Porque ele criou um método de trabalhar a preparação física para atleta de luta. Então é um treino mais específico, não é aquele treino que para mim já estava tedioso, aquele treino de musculação chata, aparelho, etc, tal. Tem quem gosta, eu não gosto, né? É um treino mais dinâmico, a gente trabalha com peso, com alguns movimentos de luta e tudo, que é o Minotaurinho desenvolveu isso aí, tem feito com maestria, né? Minotaurinho, um homem. Parece que o Minotauro, é por isso. Deixar aqui um abraço e um convite para ele vir aqui, né? Assim ele tem muita história para contar. Extensivo a todos os presidentes das federações. Eu brinco com ele direto, eu chamo ele de Jack Chan do Maranhão, porque ele é do Maranhão, né? O homem é faixa preta de karatê, Muay Thai, de jiu-jitsu, é preparador físico, é virado no mói de coentro, como diz a galera lá. Então, assim, ele tá hoje fazendo a preparação física do Malhadinho, né? Que tá no UFC. Tem mais 2 atletas que ele tá fazendo a preparação que vão pro Contender agora, que é a Eduarda Honda, o Mário. 2 atletas promessas, eu tenho quase que certeza, eu posso apostar uma grana aí, acho que eles vão pro UFC também, vão sair com bons resultados aí do Contender. Tem outros tantos atletas aí que estão brilhando aí nos eventos nacionais, fora do Brasil, na Rússia e tal, exemplo do Carlos Boi lá, que tá fazendo preparação física com ele também. Então tem uma galera, tem um pessoal do Muay Thai que faz preparação com ele, mas tem outras modalidades também, viu? Corrida e tal, mas ele se especializou muito na luta. E assim, a gente faz quando dá, né? Por exemplo, ele tem um treino que eu tenho que chegar lá com 52 anos, eu chego lá 4h40 da manhã, se eu chegar 4h45, ele ainda me bota pra pagar esprova, porque eu cheguei atrasado. 4h40, aí a gente faz um aquecimentozinho, tal, uma mobilização, tal, 5 horas começa o treino. Então sempre chega 15, 20 minutos antes do treino. Então quando dá, eu faço essas de manhã. Aí às vezes tem alguma reunião de trabalho que eu não vou conseguir, e eu acordei tarde, fui até tarde, acordei tarde, aí eu vou de tarde. A alimentação normal, eu sou um cara que eu acho que eu me alimento bem. Às vezes quando eu como uma besteirinha ou outra, mas eu nunca tive muito problema com peso. Então hoje eu devo estar aqui com, sei lá, 83, 84 quilos, e preciso estar com 80 para lutar. Então 3, 4 quilos normalmente é o que eu perco numa semana de treino, se eu me alimentar normalmente e fizer o treino de jiu-jitsu e preparação física, isso já desce naturalmente. Então não é muita dificuldade não. A dificuldade é manter a constância realmente, assim, não faltar os treinos, porque vira e mexe, é pai, professor, presidente, né? Tem muita atividade, e aí a gente administrar isso tudo e arrumar o tempo, mas que eu coloquei também como uma coisa que é, como assim, você não tem que comer todo dia, você não tem que almoçar, então tem que treinar todo dia. Então isso aí você tem que fazer essa parte do dia, você tem que tirar para a sua preparação. E eu tento reservar o máximo possível. Quando eu falto um dia da semana, eu vou no sábado. Tento compensar, sempre faço em casa, faço na academia do prédio. Eu procuro sempre me manter. Não dá pra gente ficar parado. Não, né? dá não. O corpo não foi feito para ficar parado, não. A parada a gente vai mais cedo, né? É verdade. Bacana. E quais são os próximos passos futuros? Você tem essa luta que você vai fazer do Master? A competição no Master. E eu acho, não sei não, porque eu sempre que digo, eu faço a competição dizendo, não, essa é a última, não vou lutar mais não, porque esse sofrimento de ficar fazendo preparação e sentindo dor o tempo todo, eu acho que esse é o último. Depois é só cuidar da parte, vamos dizer assim, de gestão mesmo do esporte, do meu treino, que se eu não vou deixar nunca, aí morrer treinando, enquanto as lesões me deixarem treinar, eu não paro, né? E cuidar das atividades mesmo da federação. A gente agora tá falando um pouquinho do Muay Thai, né? A gente agora tá com algumas atividades como Muay Thai. Tô com 2 atletas aí que foram, um revelado num projeto social que a gente apoia, que está dentro do nosso trabalho, lá no Centro
de treinamento de boxe e artes marciais no Largo de Roma. Não sei se é equipamento do governo do estado, não sei se você teve a oportunidade já de conhecer. Um centro que é o parque de diversões para quem é da luta. Excelente, né? Maravilhoso. A gente tá com um garoto lá que foi campeão brasileiro, luta Muay Thai, de vez em quando participa de competições de boxe também, tem se destacado no boxe, que a gente vai agora com ele para o Sul-Americano. Ele foi convocado para a seleção brasileira, vai representar a Bahia lá, no Sul-Americano em Guayaquil, no Equador, agora em outubro. E o Pedro Alan, que é um atleta já mais experiente, né, acima de 23 anos, é um professor já também, que é lá de Lauro de Freitas, que também foi segundo lugar no Brasileiro, agora em São Paulo. Os dois foram convocados porque tiveram essas conquistas no Brasileiro, que foi em São Paulo agora no meio do ano. Então os dois vão representando a Bahia e representando a federação, porque são atletas nossos da FMTT, né? Bacana. Falando nessa seara desse equipamento estatal, como é que você vê o governo? Ele tem apoiado o esporte baiano? Como é que está essa visibilidade do esporte com o Estado, com o governo? Eu vou falar particularmente, tá? Não vamos entrar na celeuma de política aqui. Perfeito. Tá? Apesar de ser política, e eu acho importante fazer política, mas a gente não vai entrar nessa guerra. Mas assim, para as artes marciais e para as modalidades que estão hoje no centro de boxe, na arena lá de Ipitanga, na arena de esportes de Ipitanga, eu posso lhe garantir que foi os melhores 8 anos, e agora com os primeiros 6 meses do novo governo aí, que é o Gerônimo, os melhores 8 anos para as artes marciais na Bahia. Porque a gente hoje está em espaços que você não imaginaria isso há algum tempo atrás, porque a arte marcial não tinha tanta visibilidade como o futebol, por exemplo, que tem todas as portas abertas em qualquer lugar, né? Na imprensa, o governo, iniciativa privada, todo mundo apoia o futebol. A arte marcial não tinha isso. E a gente vem percebendo com a SUDESB esse olhar mais democrático, né? Ampliando mais o braço do Estado com os esportes. Então, além dos esportes coletivos todos, que o Estado já fomenta, ele está fomentando também as artes marciais, o boxe, o jiu-jitsu, o Muay Thai, estamos lá, todas essas modalidades, as federações estão com sede lá dentro do espaço e desenvolvendo trabalho, projeto social todo apoiado pelo governo do Estado também. Então a gente tem lá, eu tenho hoje lá o Muay Thai com 300 pessoas treinando lá, gratuitamente. 300 pessoas entre jovens e terceira idade, né? Porque não tem limite de idade lá. Sim. A única exigência é que se é garoto até 17 anos é que esteja estudando. 300 pessoas no projeto todo? No Muay Thai. Só no Muay Thai? Só no Muay Thai. Aí você tem mais 200 no Jiu-Jitsu, tem mais 200 e tantos no boxe, são quase, se eu não me engano, na última contagem foram 1.600 pessoas, se eu não me engano, treinando gratuitamente. E cada modalidade tem à sua disposição os equipamentos para fazer o treinamento. Então, no Muay Thai a gente recebeu, além dos professores que são pagos pelo governo do estado, né? Recebem salário para estar dando aula lá. O treinamento é todo gratuito. As pessoas que treinam lá o Muay Thai, eles têm à disposição deles luva, caneleira, cotoveleira, saco, tem tudo disponível lá. Como é um material que você pode tirar e colocar, eles terminam o treino, deixam lá, a gente higieniza, guarda e tem um próximo treino. Então não falta para eles. O jiu-jitsu, eles receberam kimonos, os alunos receberam kimonos e tem toda a estrutura lá montada. A gente tem vestiário, tem academia de musculação. O atleta hoje, o projeto é de iniciação, mas dentro de um projeto de iniciação a gente pode ter revelar atleta. Então você tem lá profissionais de educação física, você tem a sala de musculação para fazer, equipamento de musculação para fazer preparação física desses atletas. Então, eu só tenho a agradecer, eu sempre falo e defendo. Em qualquer lugar que eu vá, eu tenho defendido essa gestão da SUDESB, a CETRE, né? Nosso secretário Davidson Magalhães, o diretor-geral Vicente Neto, turma toda lá, o chefe de gabinete, o Diogo, Suzy, são pessoas que estão comprometidas. A SUDESB hoje apoia mais de 40 modalidades. É um negócio absurdo, do baleado ao Muay Thai, por exemplo. Sim. Né? A gente tem apoio do governo do estado. Então, estamos fazendo esse trabalho. Na arena também. Importante essa abertura
para que ocupasse esse espaço. Tanto Sim, lá na Cidade Baixa, claro, como esse porque- espaço que existia lá em Pitanga. Porque Essas o modalidades. o Estado fomenta, mas quem sabe lidar com o público e com a modalidade somos nós, somos a federação. Nós somos o ente que cuida da atividade, né? O governo proporciona o espaço, proporciona a condição e a gente desenvolve. Então, esse diálogo governo de Estado com as federações foi sensacional e não existia Fantástico. isso. Então, a gente tem hoje um equipamento pronto e ele viu, ó, pô, botou a federação lá dentro, o movimento é orgânico. A gente consegue botar gente lá dentro treinando, produzir jovens talentos, produzir cidadãos, que nem todo mundo lá está treinando para ser competidor, a maioria é iniciação, como eu te falei. A gente tem lá pessoas com 50, 60 anos de idade treinando porque querem suar, querem treinar, querem fazer uma modalidade diferente de uma musculação, de repente. Não vão lá treinar, é completamente gratuito, está aberto os espaços. Hoje a gente está com a maioria das vagas preenchidas, a grande maioria, não, com fila de espera, mas quem está nos ouvindo aí, quiser ir lá, não custa nada, vai lá, preenche a ficha, entrega as documentações que são necessárias, né? Tem um critériozinho para admissão, simples, mas é que a gente precisa da documentação das pessoas, como eu te falei, se for até 17 anos, está estudando, tem que estar estudando ainda, tem que estar matriculado em algum colégio da rede pública ou privada, tem que estar estudando. Acima de 18 anos, adulto não, mas até 17 anos, a exigência é que ainda esteja, aí tem que apresentar o comprovante de escola, né? Um atestado médico, preencher uma fichazinha, enfim. Bacana a gente tem ocupar público. esse espaço, levar essa ferramenta de entretenimento, que é o esporte, e não somente o esporte, vocês estão ali levando saúde para aqueles indivíduos que têm uma idade mais avançada, né? Que a gente Isso. sabe que o esporte E condiz sem com isso. discriminação nenhuma. Todo mundo pode treinar lá, a porta é aberta para todo mundo. A gente tem praticantes com deficiência visível e invisível, a gente tem idoso, a gente tem criança, a gente tem mulher, tem homem, tem todo mundo lá, o espaço é aberto, é bem democrático. E uma coisa bacana que você falou também é um espaço de entretenimento, porque a gente tem as atividades do dia a dia, né? A gente tira essa meninada que tá na ociosidade, vamos dizer assim, saiu da escola para não ficar na rua fazendo besteira, vem treinar. E nos finais de semana a gente tem eventos, né? A gente já fez grandes eventos lá. Agora no sábado passado mesmo a gente fez uma competição de um evento de MMA. Então, pô, top, Nós casa tivemos cheia. MMA aqui em Salvador. Tivemos no sábado passado. Agora a gente fez uma edição do Circuito Baiano, Sim. Demo Fight, lutas maravilhosas. Um evento que já existe na Bahia há alguns anos, que revelou grandes talentos para o MMA mundial, né? E foi sábado, foi top. Eu particularmente, tem duas lutas que eu assisti no sábado que assim, eu não via uma luta como aquela há alguns anos aqui na Bahia, até no UFC, viu, mano? A última luta, a disputa lá do Gazo, que é um atleta do Galpão da Luta, com o Matheus da Nordeste, foi negócio de pegar fogo mesmo. Foi muito boa De luta. altíssimo nível. Altíssimo nível. Disputa de cinturão. O cinturão tá em boas mãos. Foi muito boa. Foi mesmo. Isso é excelente. Quero deixar aqui aberto o espaço para todos os presidentes das federações, agradecer a Federação Baiana de Jiu-Jitsu, MMA, em nome de vovô, Sim. Evandro Nascimento, que nós já tivemos, inclusive, um diálogo com ele aqui, foi muito exitoso, muito importante. Bacana. Como eu Chat falei pegou com ele, fogo, né? como eu falei com ele, ele deu o pontapé inicial do nosso programa de luta e ele colocou o sarrafo lá em cima, né? O nível de entrevistados aqui, e a gente não pode deixar esse nível cair. Sim, com E certeza. aí vem na sequência logo com você. Então a gente tá mantendo essa... Você falou, engraçado que você falou em vovô, agora eu me lembrei, você perguntou uma das pessoas que lhe inspirou lá no jiu-jitsu, né? Naquela época eu te falei que eu tava na faixa roxa, naquela vai, volta, para, não treina, não tá longe. Aí eu fui dar um treino na academia, não sei se eu fui dar um treino na academia de vovô ou ele foi na academia que eu treinava e a gente foi dar um treino. Bom, resumindo. Aí ele mostrou uma posição no treino e eu fui querer aplicar a posição nele, mas sabe aquela armadilha que o cara ensina, mas tem um esparro depois, né? Sempre tem, Aí né? ele me pegou. Aí eu disse, rapaz, tem que pegar. Aí foi isso, uma das coisas que me motivou a voltar a treinar foi ele ter me pego nesse armlock, que eu fiquei virado na zorra porque eu tomei.
Aí eu disse, pô, não, tem que voltar a treinar, não é possível. O bicho mais leve que eu me pegar desse jeito. Não, Isso não. serviu de incentivo, Serviu de né? incentivo, claro. E hoje é um grande amigo, irmão, né? A gente tem uma parceria muito boa, que tem dado certo, muito respeito, com amizade, as Uma famílias sintonia, né? hoje envolvidas. A galera brinca que diz, pô, falei com o vovô lá, pô, ele falou a mesma coisa que você falou, e a gente não combinou, né? Mostra a sintonia mesmo, por isso né? que tá dando certo, né? É por isso que deu certo, é por isso que a gente tá com outras modalidades, é por isso que eu estou no Muay Thai, muito do resultado que a gente vem colhendo aí com o trabalho que a gente faz no Jiu-Jitsu. A gente foi convidado para fazer no Muay Thai, porque eu não sou do Muay Thai, né? Eu sou professor de Jiu-Jitsu, então no Muay Thai eu estou como gestor. Então, assim, mas eu fui convidado porque a gente sabe fazer, Mostrou. assim, com modéstia à parte, a gente tem feito as coisas com muito carinho, bem feito, tentando fazer da melhor forma possível. Você vai ter a oportunidade de ir em uma competição de Muay Thai também. O que a gente coloca para os atletas, de que forma que a gente produz o evento, para que os atletas tenham o maior conforto possível. Pô, eu ponho tapete vermelho, cara. Os caras, assim, não estou fazendo crítica a quem veio antes. Quem veio antes, veio antes. Mas assim, a gente coloca uma coisa, porque o atleta, ele é, na verdade, vamos dizer assim, o centro das atenções, né? A competição a gente faz para ele. Então a gente tenta colocar isso da melhor forma possível. Fazer as coisas direito, a arbitragem bem feita, bem treinada, não adianta você botar qualquer árbitro. Então o cara tem que ter treinamento, tá? A gente trouxe a diretora nacional de arbitragem da confederação para dar treinamento aos nossos árbitros. A gente está sempre reciclando, sempre fazendo... Então, acho que é por isso, e aí, até por isso também que o nosso amigo vovô foi convidado também, né? Porque eu, como presidente, ficava com mais dificuldade, então ele foi convidado para assumir a direção na Confederação Brasileira. Então hoje ele é onde está como diretor de, se eu não me engano, de eventos, se não me falha a memória, na Confederação Brasileira de Muay Thai. Então, o pouco que a gente faz aqui, ou muito, não sei, né? Para algumas pessoas é pouco, mas o que a gente tem feito aqui na Bahia tem reverberado, e a gente recebe ligações, recebe mensagem, pedindo dica, pedindo conselho, querendo saber como é que faz, porque a gente adquiriu esse know-how, estamos fazendo aí há 13 anos, né? E estamos nos mantendo, e a Federação de Jiu-Jitsu MMA sempre crescendo, o Muay Thai está indo no mesmo caminho. Para mim serviu muito, é uma bagagem muito grande na FBJJMMA, e eu estou tentando trazer para a FMTT a mesma filosofia que a gente implantou no Jiu-Jitsu. Né? E é notório nesses 13 anos essa evolução da qualidade das competições, do nível de atletas, da preparação daquele evento ali. Não somente a luta em si, mas toda aquela estrutura que circunda o evento. Como você mesmo falou, o tapete vermelho. Nada mais justo, né? Para aquele atleta que está indo demonstrar aquele espetáculo ali, né? Da luta. Nada mais do que ser tratado dessa forma. A gente está sempre buscando coisas que tragam mais conforto e inovações, tragam um visual mais bonito para o evento também, que a gente consiga agradar, se não todos, pelo menos a grande maioria dos atletas, e a gente ouve muito, né? A gente testa algumas coisas no evento, deu certo, não deu, não, no próximo a gente muda, vamos fazer, a gente nunca tá parado. Agora vamos botando o nosso pódio, um painel de LED, deu uma outra vida nas fotos para os atletas, né? A gente colocou o carpete, como você está falando, a gente está fazendo uma área de aquecimento mais organizada agora. Para o próximo evento a gente já vai fazer um outro teste, ouvindo sugestões dos atletas. Um professor faixa preta me mandou mensagem e tal. A gente via lá fora, mas assim, é tanta coisa para fazer que às vezes a gente vai deixando alguma coisa, e agora quando me chamaram a atenção a gente vai testar. A questão das baias de área de concentração nas lutas, a gente vai fazer baias separadas, né? A área 1, 2 e 3 vai ter uma balança, área de pesagem e concentração de um lado. A área 4, 5, 6, outra balança, área de concentração, para a gente folgar um pouco as áreas de concentração e dar uma dinamicidade maior ao evento e um conforto maior para os atletas, diminuir o aperto, né? Ricardo, vou te dizer que eu agora vou olhar com outros olhos e vou ficar muito mais atento a essas competições. Deixar aqui aberto o convite aqui ao nosso amigo Moisés, nossa produção, pessoal da produção, para a gente participar desse evento, a gente ver mais de perto esse evento. Fiquem à vontade, cara. Se quiserem ir lá, cobrir, conhecer, e filmar, o que vocês quiserem. A casa de vocês, a gente
quer isso, a gente deseja isso. Quanto mais publicizar a nossa modalidade, os nossos esportes, mais gente a gente vai ter praticando, mais gente a gente vai ter produzindo saúde, né? Produzindo atleta, produzindo tudo com o esporte. Aqui é maravilhoso. Para mim, eu sou suspeito para falar, mas eu sei que a luta, a arte marcial transforma a vida mesmo, transforma a vida da pessoa. Quero agradecer mais uma vez o pessoal da Estação Podcast. Nessa sexta-feira, nós estivemos presentes aqui com essa honra de ouvir esse currículo extenso e com certeza teria assunto aqui para mais uns 3, 4, 5 programas aqui para a gente conversar. Ricardo, quero agradecer pela sua presença, quero deixar o convite, tá? Nos convide, sempre que tiver algum evento, sim. Farei a questão de estar presente, assim como nossos companheiros, para presenciar isso e com certeza mostrar a qualidade da nossa arte marcial, do nosso Muay Thai, do nosso Jiu-Jitsu baiano, exportando, né? Sim, com certeza. Então quero lhe agradecer, deixar o convite, dizer que as portas estão abertas, a casa é sua, sinta-se à vontade, tá? Deixar você à vontade, fazer suas considerações finais. Então, antes de me despedir da galera, de você, de Moisés, agradecer o espaço, a oportunidade aqui de a gente poder falar um pouco mais sobre o que a gente ama fazer, que é arte marcial. Dizer para vocês que, já fazendo o convite para vocês, dia 27 de agosto agora, a gente vai ter a etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu, vai ser realizado na Arena de Esportes lá em Pitanga. Então a procura tá bacana, então, acho que vai ser um evento bem legal também. E dia 18 de agosto, antes agora, a gente está fazendo no centro de boxe, no centro de treinamento de boxe e artes marciais Valdemar Santana, lá no Largo de Roma, nosso centro de artes marciais. A gente vai fazer lá um final de semana com o sábado com curso de regra para o Muay Thai, tá? A gente tem sentido que o Muay Thai que a gente difunde, a Federação de Muay Thai, é o Muay Thai tradicional amador, tá? Porque o Muay Thai olímpico ele é amador, então ele tem uma certa particularidade com relação às regras, né? O Muay Thai profissional é de uma forma, o Muay Thai amador de outra forma. Então, e também porque aqui se praticou durante muito tempo nas competições K1, kickbox e tal, que a regra é diferente. Então os atletas sentem dificuldade às vezes quando vão lutar na regra do Muay Thai, né? Uma das coisas, por exemplo, é obrigatório, apesar da idade e tudo, até 23 anos, é obrigatório o cara usar protetores. Então ele usa capacete, colete, então os atletas não estão habituados a isso. Então já é uma dificuldade. Segundo, só a regra que é diferente mesmo, porque o Muay Thai vale golpe em qualquer parte do corpo. Então os caras precisam entender isso quando estão lutando. Então a gente vai fazer o curso para professores, para atletas no sábado, e também vamos fazer um festival. Então vamos ter um festivalzinho de arte marcial, de Muay Thai, perdão, também para encerrando o projeto no dia 18. Então espero vocês lá, é gratuito para quem quiser ir assistir. Quem vai participar do evento tem que entrar em contato, porque tem vagas limitadas, né? Mas para assistir é gratuito. O Jiu-Jitsu também, no dia 28 é gratuito a entrada. Vai ser lá naquele equipamento maravilhoso também, Arena de Esportes. Fica muito bonito o espaço. Espero ver vocês lá, vão lá. Com certeza, leva a câmerazinha lá para fazer uma... O que não vai faltar é professor para você entrevistar lá, né? De repente você encontra até o seu lá, Paulo Dantas vai estar por lá. Um abraço, mestre Paulo Dantas. Sempre nos prestigiando aí com a equipe dele, com a base 65. Então, mas é engraçado, antes de finalizar, que eu lembrei aqui agora, a quantidade de equipes que a gente tem hoje na Bahia, cara. No evento passado, a gente fez um evento de jiu-jitsu, aí eu fui contabilizar, tinha mais de 30. Eu disse, rapaz, tem essas equipes todas já de jiu-jitsu. Antigamente a gente tinha 2, 3, né? Vocês sabiam, todo mundo que treinava, a gente conhecia todo mundo. Cresceu bastante, então é um mercado maravilhoso. Mas é isso aí, eu queria agradecer a oportunidade de falar. Graças a Deus você não me botou na parede aqui, não fez nenhuma pergunta polêmica. Jamais. Mas vamos guardar as perguntas polêmicas quando a gente vier num grupo aqui, que também é bom, né? De vez em quando, não adianta só bater, não. De vez em quando tem que ter uma porradinha para poder... É bom, né? A gente evolui pra poder também aprender. apanhando. A gente ouve. Tem perguntas que mesmo
mesmo pesada, a gente tem que responder, porque esclarece foge muita da luta, coisa, né? não, de jeito A gente nenhum. jamais vai fugir da luta. Quero agradecer você da Estação Podcast que gostou dessa conversa. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like, seu joinha, tá bom? E como uma referência sempre tradicional da arte marcial, Ricardo, Os. Valeu, meu filho. Obrigado. Olá, eu sou Moisés Almeida, do canal Estação Podcast. Nossa parceira, a empresa Amar Vinho, tem uma ótima oferta para você, que é assinante de nosso canal. Um lote com 100 garrafas de vinho por apenas R$ 29,99 a unidade. São vinhos de Portugal, Espanha, Itália, Chile, Uruguai, Argentina. Tudo isso por apenas R$ 29,99 a unidade. Essa promoção é exclusiva para os assinantes do canal Estação Podcast. Aproveite essa oferta de vinhos cuidadosamente selecionados pela empresa Amar Vinho. O pedido máximo são 3 garrafas por pessoa. E a venda ela é exclusiva pelo WhatsApp. E vem pegar aqui na Estação Podcast. Isso mesmo, nós queremos que você conheça o nosso estúdio. Amar Vinho, qualidade com preços justos.